Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Bruno. Está me ouvindo bem? Bom dia a todos aqueles que estão chegando para mais um estudo nessa manhã de quarta-feira. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Moacir. Bom dia, Noêmia. Bom dia a todos aqueles que estão chegando para mais um momento de oração, de reflexão, de aprendizado. Bom dia, Marta. Bom dia, Maria Aparecida. Bom dia. Sejam muito bem-vindos na página do Lar de Paulo, esse lugar que é tão abençoado, que nos proporciona tantos momentos reflexivos, tantos aprendizados. Bom dia, muito bom dia a todos vocês que escolheram estar aqui conosco nessa manhã. Vocês estão me ouvindo bem? Vendo? Só me dê um retorno para eu saber que a internet hoje não está muito legal. Tudo bem? Hoje nós vamos falar do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu peço a todos vocês que relaxem, que sentem de maneira confortável, escolham um lugar, se possível, reservado para esse momento. Respirem fundo, pausadamente. Fechem os olhos. Sinta esse momento. Se entregue a esse momento. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Eleve o pensamento a Deus, aos espíritos protetores, a todos aqueles que nos acompanham, os nossos anjos guardiães, que sempre nos protegem, nos orientam, nos guiam nesse caminho que é tão tortuoso. Peço a proteção também dos mentores espirituais do Lar de Paulo, para que continuemos no caminho do bem, propagando essa doutrina tão consoladora, que nos orienta e que nos faz melhorar. Nesse momento, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Imagine Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai um raio de luz que percorre todo o seu corpo, tirando todas as mazelas, todas as aflições, tudo aquilo que nos perturba, que nos desorienta. Confie no Senhor, que o Senhor proverá. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de aprendizado, de reflexão, por essa manhã tão bela. E esse raio de luz agora vai iluminar toda a sua casa. Por cada canto da sua casa, do seu lar, pelo quarto, pela sala, pela cozinha, e vai entrelaçar todos os membros da sua família, irradiando luz, irradiando paz e tranquilidade, que é o que todos nós buscamos nesse momento de aflição. Que assim seja, graças a Deus.
O estudo de hoje é do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Essa passagem do Evangelho está no capítulo 4, e em muitas outras passagens, Jesus nos fala da reencarnação. A ideia da reencarnação, ela não é recente. Não foi criada pelo Espiritismo, nem é contra os princípios do cristianismo. De forma nenhuma. Jesus sempre nos falou sobre essa máxima, sobre esse dogma, não com a palavra reencarnação, mas sempre nos deu a entender, principalmente nessa passagem do Evangelho que eu acabei de ler e em diversas outras que estão transcritas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, bom dia Malu, bom dia Mateus, bom dia a todos aqueles que chegaram agora. Sejam muito bem-vindos nesse momento de oração e de estudo. Nós estamos falando sobre a reencarnação. Jesus, o próprio Cristo, ele se referiu expressamente que o Espírito renasce em outros corpos. Nessa passagem que dá título a esse capítulo, quando ele diz: ninguém pode ver o reino dos céus, o reino de Deus, se não nascer de novo. E insiste: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Então ele é bem categórico ao afirmar a ideia da reencarnação. Mas o que é reencarnação? Qual que é a diferença entre reencarnação e ressurreição? A reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, em um outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem a ver com o antigo. É um princípio conhecido já pelas civilizações antigas, aceito inclusive pelos judeus, não com esse nome de reencarnação. Mas sempre existiu, não é uma ideia nova, não foi criada pelo Espiritismo. Já a ressurreição é o retorno à vida do corpo que morreu. É a volta daquele corpo. E a ciência mesmo já comprovou que é impossível esse fenômeno da ressurreição. Porque o corpo, os elementos do corpo, eles se dispersam e são absorvidos. Eles se deterioram com a morte. Então, a ressurreição, ela não é possível e comprovada cientificamente essa impossibilidade. Já a reencarnação é a volta em outro corpo. Qual que é o objetivo da reencarnação, a finalidade da reencarnação? Lá na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, mas qual a finalidade da reencarnação? E eles nos falam dois motivos. Primeiro,
a expiação. Nós nos reencarnamos, voltamos em outro corpo com a finalidade de pagar as nossas faltas, remir, expiar. E o segundo é o melhoramento progressivo da humanidade, com o fim de chegar à perfeição. Então, progressivo é o nosso progresso moral e intelectual, que muitas vezes não andam juntos. Por isso nós vemos muitas vezes a pessoa muito adiantada intelectualmente, mas muito atrasada moralmente. Então nós precisamos de várias reencarnações para chegar, para melhorar, para evoluir. Cada encarnação é como se fosse um capítulo de uma série, que nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo. Nós vamos expiando as nossas faltas e vamos melhorando gradativamente. A cada dia, a cada passo, a cada momento nós vamos melhorando e aprendendo. Essa é a finalidade da reencarnação. E cada dia que nós passamos aqui, utilizando bem do nosso livre-arbítrio, nós chegamos mais perto dessa perfeição que Jesus nos convida, que Jesus nos exemplifica, para seguirmos sempre os seus exemplos, os seus caminhos, os seus ensinamentos. E quando ele diz, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele quer dizer que o homem é tão imperfeito que uma vida só, uma encarnação só, não é suficiente para que ele consiga se depurar, para que ele consiga melhorar. Então são necessárias várias encarnações sucessivas. A pluralidade de existências, ele vem nos revelar. Que mais tarde o Espiritismo, ele vai nos esmiuçar. Ele vem nos... Porque Jesus fala em várias vezes que ouça quem tem ouvidos para ouvir. Então quer dizer que cada um tem um despertar. Cada um vai entender isso e vai exemplificar e vai viver essa verdade, esse dogma, em um momento da sua vida. Então não adianta a gente impor isso a ninguém. Essa é uma verdade que cada um tem o seu momento de despertar. E somente pela reencarnação há a possibilidade de resgatar esses débitos, construir o nosso progresso espiritual. E vai nos possibilitar a ver esse reino de Deus. E essa reencarnação é uma dádiva. É um ato de misericórdia divina. Ou seja, é uma possibilidade que Jesus nos oferece de remir as nossas faltas, de progredir, de melhorarmos. É uma lei natural. E é um ato de misericórdia. Jesus nos possibilita, nos dá essa nova possibilidade de estarmos aqui para evoluirmos. Porque senão nós estaremos fadados ou ao inferno ou ao céu, sem possibilidade de arrependimento, de melhoramento. E quando ele diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, ele vem nos revelar que a alma, ela preexiste ao corpo, que o corpo não nasce no mesmo momento que a alma, que o espírito. O corpo físico não nasce no mesmo momento. Ele pré-existe. E isso justifica também que os traços físicos são transmitidos dos pais para os filhos. Mas essa transmissão não tem nada a ver com as características morais, que elas já vêm dos espíritos, do espírito. Essas características morais nós não herdamos dos nossos pais.
Claro que depois os pais, a missão dos pais é nos orientar, é nos encaminhar no caminho do bem. É uma missão maravilhosa que Jesus confiou aos pais. Mas essas características morais, as tendências, os vícios, as virtudes, vêm dos espíritos, do espírito, de diversas outras encarnações. Por isso que nós podemos ver, muitas vezes, filhos dos mesmos pais, criados de uma mesma forma, na mesma casa, com as mesmas orientações, têm personalidades tão distintas, tão diferentes. Uns enveredam pelo caminho do bem, outros já têm uma tendência ao vício, à criminalidade. Então, a reencarnação possibilita esse entendimento, a justificativa de todas essas aparentes anomalias, injustiças. Se nós pensarmos que o corpo nasce ao mesmo tempo que o espírito, com a morte cessaria tudo. Nem a ancestralidade, a árvore genealógica, isso não justificaria, porque cessa com a morte, não teria nenhum vínculo. E os laços de família, nós estudamos que eles vêm por afinidade ou às vezes por necessidade. Jesus nos dá essa possibilidade de convivermos aqui com essas pessoas a fim de melhorarmos ou a fim até de ajudarmos essas outras pessoas de acordo com o seu grau de adiantamento. Então, a reencarnação, ela é explicada do ponto de vista religioso, do ponto de vista filosófico, através da observação dos fatos, da comprovação desses fatos, do relato desses fatos, através dos espíritos, dos diversos livros psicografados, dos mais de 400 livros de Chico Xavier, que nos orienta, nos explica quais as consequências dos nossos atos. E ele vem também, a reencarnação, como uma necessidade absoluta. A partir do momento que nós vamos estudar as causas e os efeitos, só a reencarnação justifica e explica isso. Porque justifica que tudo tem um porquê, toda causa tem um efeito, a lei de ação e reação. Só ela, a reencarnação, pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que nós estamos aqui na Terra. E como eu disse, justificar essas aparentes anomalias que existem aqui, nesse planeta que é de provas e expiações. Então, quando nós negamos essa ideia de reencarnação, nós anulamos a pré-existência da alma. Então, nós dizemos que a alma nasce ao mesmo tempo que o espírito. Então, nós seríamos crianças espirituais. Como eu disse, não teria ligação com os ancestrais, porque nós recomeçaríamos do zero. Do zero. No nascimento, começaríamos do zero. E a nossa inteligência nem estaria desenvolvida. Não justificaria. A reencarnação, ela explica por que as crianças estão tão mais inteligentes. Muito mais inteligentes do que nós, do que nossos avós, porque são espíritos que trazem essa bagagem de outras encarnações, trazem as virtudes, trazem os aprendizados. Por isso que nós devemos buscar sempre esse conhecimento, esse aprendizado, esses ensinamentos constantes, buscando sempre as virtudes, enaltecendo nossas virtudes, porque nós trazemos essa bagagem acumulada ao longo de nossas existências. Por isso nós precisamos sempre utilizar o nosso livre-arbítrio a favor do bem, para que possamos sempre caminhar em direção, em busca do nosso progresso, do nosso melhoramento. E também a reencarnação, se nós negarmos a ideia da reencarnação,
a nossa ideia de futuro, ela já está marcada numa só existência. Ou nós fazemos o bem e vamos para o céu, ou nós fazemos o mal e estamos fadados a vivermos eternamente no inferno. Nesse inferno, que nós, às vezes, a pessoa que vem de outras religiões já cresce com esse entendimento de que não adianta o arrependimento. Então, é muito a ideia do imediatismo, do viver agora, sem a ideia da eternidade. Então, nós precisamos assimilar todas as consequências, todas as implicações desse conhecimento maravilhoso que Jesus lá há mais de 2000 anos nos revelou, e o Espiritismo esmiuçou e nos comprovou a ideia da reencarnação tão importante para o nosso progresso moral, intelectual, para a expiação das nossas faltas. Esse capítulo do 4º do Evangelho segundo o Espiritismo, depois eu sugiro que vocês leiam com toda atenção e esmero, porque ele nos revela isso, que essa reencarnação não foi criada, a ideia da reencarnação não foi criada agora, não é recente, não vai contra a lei do cristianismo. Jesus, em diversas passagens, foi expresso, categórico, ao nos revelar esse reencarne, esse retorno à vida corpórea, esse retorno da alma, do espírito à vida corpórea, em outros corpos, especialmente criados para nós, distinto dos outros anteriores. É uma nova oportunidade que Deus nos oferece. Então, a ideia da reencarnação é a única que, para todos nós que buscamos o entendimento, explicações para tudo, a doutrina espírita e a reencarnação nos explica tudo isso. De onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui na Terra? Explica essas diferenças de posição social. Cai por terra todos os preconceitos de raça, de castas, se é rico, se é pobre, homem ou mulher, porque nós nos vemos como espíritos. E o espírito, ele não é, numa encarnação ele pode vir homem, em outra encarnação ele pode vir mulher, numa encarnação ele pode vir abastado, na opulência, na outra encarnação ele pode vir pobre. Então explica também as mortes prematuras. Se não fosse a ideia da reencarnação, a certeza da reencarnação, por que haveria tanta gente que sofre, que morre, desencarna prematuramente? Não faria sentido. Então, a reencarnação, ela justifica todas essas anomalias aparentes, essas injustiças que muitas vezes nós ficamos nos perguntando por que a pessoa sofre tanto. Mas a pessoa é tão boa hoje, né? Não fez nada para ninguém, não. Pode ter certeza que nada é por acaso. Tudo tem uma justificativa. Se às vezes hoje ela não fez nada para que sofresse, em outras encarnações, em outras vidas, pode ter feito. Com certeza, senão Deus seria injusto. E Deus jamais é injusto. Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus é justo. E a reencarnação é uma consequência natural da lei do progresso. É uma consequência natural. Nós progredimos. Se não fosse essa ideia de reencarnação, a cada nova existência, nós voltaríamos à barbárie. A nossa inteligência não progrediria. Os nossos instintos seriam selvagens. Não justificaria porque hoje nós temos uns costumes mais brandos, uns instintos mais apurados. Então, a reencarnação explica diversas coisas.
tudo que nós temos necessidade de aprender para evoluirmos, a justificativa está nesse dogma da reencarnação. Por isso é tão importante nós aproveitarmos cada minuto, cada instante dessa encarnação que nós estamos vivendo, para aprendermos, para evoluirmos, para sermos caridosos, para enaltecermos e buscarmos cada vez mais virtudes, erradicarmos os nossos defeitos, os nossos vícios, sempre no caminho do bem, sempre evoluindo. Entender essa vida aqui agora como mais uma oportunidade que Jesus nos ofereceu e que possamos utilizar bem o nosso livre-arbítrio, agindo sempre de acordo com a nossa consciência. Porque agindo de acordo com a nossa consciência, com os ensinamentos de Jesus Cristo, através do Evangelho, nós chegaremos com certeza à perfeição, que é o que nós buscamos. E eu pergunto a você, você tem aproveitado essa sua encarnação aqui? Você tem buscado esse aprimoramento moral, esse aprimoramento intelectual durante esse período dessa existência aqui na Terra? Então esse capítulo nos faz refletir, nos faz buscar o entendimento, as explicações para muita coisa que nós achamos muitas vezes que é injustiça, mas que não é. Que nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece na vida. Muito obrigada por mais esse momento, pela paciência de nos ouvir. E depois vocês leiam esse capítulo 4, a partir da questão 167 do Livro dos Espíritos também. Há muitas explicações para muitas coisas que nós buscamos entender, para muitas anomalias, para muitas injustiças, para tudo que nós buscamos entender aqui na Terra. E tenham a certeza de que nada é por acaso, de que tudo que nós vivemos aqui tem uma justificativa, tem um porquê, tem uma causa, e que nós somos os responsáveis por tudo, por todos os nossos sofrimentos, por todas as nossas aflições. E nesse momento eu peço novamente a vocês que fechem os olhos, para que possamos agradecer, principalmente a Allan Kardec, por esse esmiuçamento, por essas explicações que nos consola e nos conforta, por essa doutrina consoladora, que é a doutrina espírita, por Jesus ser nosso guia, nosso amparo, nosso modelo de perfeição, pela possibilidade de estarmos aqui nessa manhã estudando os ensinamentos de Jesus Cristo através da doutrina espírita, para que possamos sempre caminhar, evoluir no caminho do bem. Que tenhamos um excelente dia, um dia de muita paz, de muita tranquilidade, e que essa luz que está presente em você agora, ela se irradie para todos os seus familiares, para todos os seus colegas de trabalho. Que a paz reine no seu lar, o respeito, o carinho, o amor, e que sempre possamos evoluir e caminhar rumo à perfeição. Que assim seja. Muito obrigada, que vocês tenham um excelente dia, um dia de muita paz, de muita tranquilidade e uma semana muito produtiva. Que assim seja.